Olá, sétimo ano, tudo bem, meus amores? Vamos começar agora nesse quinto capítulo com o gênero crônica, tá? Que vem aí pra gente com alguns exercícios que eu vou fazer referência, vou ensinar pra vocês aí como é que vai acontecendo essas aulas. Nós vamos ter 2 vídeos semanais. Esse primeiro momento a gente vai falar sobre essa crônica, vamos fazer os exercícios, tá? Marcar essa data aí de correção, tudo direitinho. E a nossa parte de gramática, que vai ser aí na nossa segunda aulinha. Também para a gente ir fechando o conteúdo de interpretação, o conteúdo de gramática. Então, é claro que é muito importante que vocês tenham aí o seu livro atualizado, que vocês façam as atividades no momento de orientação da plataforma semanalmente, já que eu vou estar aí para dar esse suporte para vocês, para que a gente possa ir fechando o livro com tranquilidade, tirando as dúvidas no momento realmente da nossa atividade, como acontecia na nossa sala de aula, tá bom? Então vamos à nossa aulinha de hoje. Quando falamos sobre o gênero crônica narrativa, a gente tem que ter essa ideia marcada aí bem na nossa cabecinha, que é um gênero literário, tá? Ele vai ser marcado aí pela questão da objetividade de ações, vai acontecer num tempo, num espaço determinado, afinal de contas, nós estamos falando aí de uma sequência narrativa, estamos falando aí sobre tempo, sobre espaço, sobre personagens, o tipo de narrador, que tipo de função, né, esse tipo de gênero traz pra gente, essas temáticas, as reflexões a partir desse comportamento humano tratado dentro da história, tá? A fim de construir essa crítica realmente de fato social. Então a gente vai ter que identificar, por exemplo, o tipo de linguagem, que tipo de linguagem esse tipo de gênero costuma tratar. Uma linguagem o quê? Coloquial, aquela linguagem do dia a dia, aquela linguagem despreocupada, né? Aquela que você utiliza com seus amigos, com seus parentes, tudo bem? Normalmente eles vão tratar sobre temáticas do cotidiano. Que temáticas são essas, tia? Temáticas do que normalmente acontecem com a gente. E vem dessa forma aí, querendo ou não, explorando acontecimentos de tempo presente, né? Revelando algum tipo de comportamento, como eu havia falado. Que tipo de narrador? Se eu vou ter aí um tipo de narrador observador, o personagem que vai contar a história. Claro, a gente sempre vai se deparar com um final surpreendente, né? Então é importante que a gente saiba como é que se apresenta esse discurso, através do humorístico, sobre o ficcional também, que tipo de reflexões vai trazer, tá certo? Então, através disso, a gente vai falar, claro, colocando o nosso texto desse capítulo 5 para falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Aqui nós vamos nos deparar com o texto Coisa de Preto, Coisa de Negro. Então, conhecendo essa parte dessa crônica narrativa, aqui supõe pra gente sobre a importância de falar sobre temáticas presentes, né? Então, o texto vai falar, na verdade, vai possibilitar você a ter uma reflexão sobre a questão do racismo, sobre essa visão outra que as pessoas enxergam os negros diferente, né? De uma forma diferente. Então, nós vamos ter dentro desse contexto a ironia, né? Que é de fato uma figura de linguagem. A crônica, que é o nosso gênero trabalhado. Então, o título Coisa de Preto, Coisa de Negro, vai fazer uma referência pra gente desse ventríloco, que apesar de falar inglês e francês, que dentro da história é muito situado, é muito falado sobre essa audácia, né, desse personagem, falar aos outros, saber se portar, saber direcionar as suas expressões para toda e qualquer pessoa presente, seja fosse médico, que desempenhasse qualquer outro papel na sociedade, né? Você percebe uma sutileza ao tratar de forma também com seriedade a poesia, já que também fala sobre um texto poético, né? Esse algo convidativo vai fazer você reflexionar em cima da questão da literatura e a reflexão do seu dia a dia nessa completude de um assunto muito presente, o racismo.
É claro que eu não vou aqui especificar todo o texto, porque eu quero que vocês tenham o prazer de ler e tentar compreender. Mas existem algumas passagens no texto interessantíssimas para a gente poder conseguir pontuar. Quando ele fala em atrevimento, na página 165, ele vai falar sobre essa questão dele se portar, dele se comunicar, né? Então ele utiliza, por exemplo, falando que o mundo não era e nem podia ser igual para todos. Os negros e pequenos, em geral, tinham que saber, tinham que ficar em seus lugares, como se esses negros não tivessem o direito de ter o acesso, né, à educação, acesso a uma boa vida, porque isso aí não era condizente com o quê? Com o seu passado, né? Que isso também é uma questão que cultural. Portanto, essa educação, a decência, não nasceu para os negros, e sim para quem? Para os brancos. Então, para eles, sim, a excelência da educação, a qualidade, a ser acessível, era para poucos. Então, os negros aí destoavam, né? Era algo que, irônico, como um negro sabe falar o que em francês. Tudo isso aí era o que? Um insulto, né? Era um absurdo. Apesar de uma baixa estatura, ele falava de queixo erguido, em inglês para os médicos, advogados de Recife. Que insulto. Então, dentro do texto, você vai se deparar muito com essa questão aí do tempo inteiro de como ele parecer no nível que não cabe a ele naquela sociedade, que não cabe a ele como direito, né? Então, é extremamente interessante. Para eu poder realmente, de fato, entender isso na íntegra, até porque você precisa ter aí uma leitura mais atenta pela literatura, pelo jogo de palavras que ele faz, nós conseguimos perceber aí toda essa conversa com o racismo, a visão dos personagens, a forma como o narrador expõe pra gente a história, vai fazer automaticamente a gente achar determinadas coisas um absurdo. Mas a gente consegue perceber que tipo de foco narrativo tem na história, né? Indicando aí com certeza o narrador observador. E claro, outras características, por exemplo, como ele mesmo se estruturava, né, sobre a questão de ser forte, de lábios grossos, a pele negra, uma boca desdentada, tá certo? Então leiam todo o texto na íntegra, para vocês realmente conseguirem identificar o que é importante. E agora eu vou apresentar para vocês as questões dos exercícios que a gente vai fazer logo após essa leitura, tá bom? Então, aqui na página 166 e 167, nós vamos ter o exercício referente ao texto que a gente acabou de falar um pouquinho, tá? Então, o que vai ter aqui? Nós vamos ter algumas perguntas relacionadas à estruturação, relacionado à questão de estabelecer aí as ideias presentes. Então, vai falar sobre o título, vai fazer as referências entre o personagem principal, a questão da determinação do foco narrativo, que eu até falei para vocês a priori, né? Na segunda, na terceira, na quarta, tem algumas questões de marcar. Então, eu vou ler direitinho e vou ver quais alternativas eu vou marcar. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar aí na plataforma também. A quinta questão fala a parte das características descritas no texto, para fazer algumas inferências sobre essa questão da aparência que o narrador fala pra gente, situa pra gente dentro desse texto, tá? Sexta, identificação do texto em questão, onde acontece o fato gerador do texto, no caso, onde, né? Onde acontece essa história, essa veracidade da história que aparece pra gente, o que centro de qual localidade. A sétima, que vai falar especificamente sobre o último parágrafo, que está aí situado entre aspas, você vai precisar justificar o uso desse recurso. Aí o fragmento aqui é uma questão também de marcar. A nona é uma questão pessoal, tá? Então, quando aparecer para vocês o gabarito, eu vou colocar aí como sugestões de respostas, porque não necessariamente a gente vai ter a mesma ideia de resposta, mas você pode sim, com certeza, seguindo aí a lógica do nosso conteúdo, ter a sua resposta tranquilamente. Tudo bem? A décima, que vai falar um pouco sobre essa questão da ironia presente dentro do texto e que possibilita a gente, através de algumas expressões dos personagens ou do nosso próprio narrador, que também se põe dentro do texto, para poder
de uma certa forma, a gente conseguir observar em que parte do texto isso realmente de fato acontece e qual é a finalidade dessa ironia aparecer a todo momento pra gente, tá? Então, as questões não são difíceis, é uma breve análise sobre o nosso texto, análise essa que vai ser importante para que você possa até fechar aí seu pensamento, o seu posicionamento acerca do tema que foi colocado para você agora, tá? Também vamos falar no texto, essa aqui eu deixei para vocês, sobre arrumar o homem, que é um outro texto que nós temos sobre crônica narrativa, que vai fazer parte aí do nosso exercício de casa, tá? Qual é a minha proposta para vocês? É que vocês tenham o hábito de resolver essas questões no horário da nossa aula, porque aí vocês têm como ter o meu suporte, o meu auxílio no momento de uma dúvida, de algo, e não deixa tanto material acumulado para depois, tá bom? Então, nos próximos slides eu vou apresentar o exercício sobre essa crônica Arrumar o Homem, que vocês vão ler para poder executar esse exercício bonitinho aí, tá bom? Então, vamos a elas. Então, aí nós temos as atividades sobre esse texto, né? Essa crônica aí, sobre arrumar o homem, né? Vai contar a história aí de um ponto de conflito sobre o filho que quer a atenção de um pai, porém esse trabalha muito e para tentar entreter o filho, ele dá um quebra-cabeças, porém o menino faz isso muito rápido. Mas também por trás vai ter a questão literária, né? Aí o cuidado com as palavras, sobre essa questão da reflexão, da relação de um pai e um filho, a relação do trabalho, né? Claro que eu também não vou contar a história toda para vocês, senão vocês não vão ter o contato bacana com o texto. Então, falando sobre as questões desse texto, nós vamos ter aí algumas questões de 1 a 10, que vai falar sobre o título, vai também precisar estabelecer essa relação com o texto, certo? A atitude do pai relacionada ao quebra-cabeça, essa expectativa que seria aí para ele passar em termos de 1 hora, 1h30, e o menino termina essa atividade muito rápido. Os parágrafos, de como é que se apresenta esse foco narrativo no primeiro parágrafo, por quê? Aí diz que é uma história contada por alguém de confiança, né? Então esse narrador aí vai especificar pra gente que foi contado por alguém de confiança, então por esse motivo vai ser considerado que uma história verdadeira. Então nós temos aí alguns indícios dados pelo próprio narrador sobre essa questão dessa pessoa, dessa observação. Tem uma grande indagação sobre essa questão da reflexão que o menino faz sobre arrumar o homem, e por esse motivo o nosso título do nosso texto, né? Nós vamos entender essa questão de arrumar o homem quando realmente fizermos todas as leituras, a leitura do texto por íntegra, para poder a gente realmente conseguir compreender aí sobre essa questão. Temos na 8ª questão, na 7ª questão, verdadeiro ou falso, a respeito da crônica, tá? Temos aí a 8ª questão como a resposta pessoal, caprichem na resposta. Lembrem-se que a questão do texto, da resposta pessoal, que é subjetiva, tem que seguir apenas uma lógica sobre o que nós estamos falando, mas você pode, de uma outra forma, dar a sua resposta tranquilamente, não precisa ser exatamente como a tia colocou no gabarito, tá bom? 9ª, o trecho arrumar o homem, as tarefas, aí se é que arrumar o homem, o termo grifado vai expressar a ideia de que, e a 10ª, se você concorda, se você discorda da frase exposta na questão 8, que vai ser o quê? Uma resposta pessoal, tá bom, meus amores? Beleza. Importantíssimo vocês fazerem as atividades, tá? Eu coloquei as páginas dos livros para vocês poderem se encontrar. E no final do nosso slide também aqui estou colocando quais são as questões. Nós vamos fazer as correções, tá bem? Eu vou colocar para vocês na plataforma o gabarito. Porém, todavia, eu preciso que vocês realmente realizem as tarefas de vocês, para que isso não fique o quê?
não fique acumulado, para a gente conseguir tirar as dúvidas no momento da nossa aula, porque assim, no momento que você está realmente realizando as atividades e eu estou disponível, é a possibilidade que você tem de tirar suas dúvidas, de pedir um esclarecimento, tudo bem, meus amores? Então deixem tudo tranquilo, façam as atividades, releiam os textos, façam essa leitura na íntegra, marquem o que vocês acharem interessante, aquilo que vocês querem, por exemplo, esclarecer, tudo bem? Então, por hoje, a nossa aula fica por aqui. Vamos começar os nossos exercícios. A sua aula continua no próximo vídeo.